Boa tarde, pessoal. Então, dando sequência ao nosso projeto da Clínica Legal, né? Eu acho que é o nosso quarto podcast, eu acho. Eu tenho até a ver com o Saúl se é o terceiro ou o quarto, mas eu vou. Mas seguindo, né, daquilo que a gente faz, mostrando o que a gente gosta de fazer, o que a gente faz no dia a dia. E, de novo, eu estou trazendo hoje um grande amigo meu, mas é um grande amigo meu das antigas, de muito tempo. E uma pessoa que eu tenho o maior carinho, assim. Primeiro, quando eu tenho uma admiração muito grande pelo que ele faz, né? Talvez seja a maior autoridade que nós temos no país de biomecânica, de prótese. Isso não é eu que estou falando. Isso é dito, isso é consagrado, isso é falado no Brasil inteiro. Já foi motivo de trabalho, já foi referência de vários trabalhos internacionais. É um trabalho que eu uso em todas as minhas aulas também. E nós temos uma grande afinidade em trabalhar juntos. Já demos cursos juntos, já trabalhamos juntos em cursos com cirurgia ao vivo. Pensamos a implantodontia da mesma forma. E isso, eu tenho, então, o maior prazer de trazer um grande amigo, o Dr. Marcos Naconeci, que vocês vão conhecer depois para quem não conhece, né? Porque os nossos alunos quase todos conhecem, todo mundo conhece. Né? Depois da vinheta, a gente vai entrar para bater um belo de um papo de novo, papo de amigos, sem entrar muito em muita coisa muito científica, contar um monte de história que nós temos aqui, nós somos muito já antigos dentro da profissão. Então, a partir da vinheta, depois da vinheta, eu vou ter um grande prazer de trazer nesse meu bate-papo aqui, um grande amigo meu, Dr. Marcos Naconeci. Depois da vinheta. Então, como eu dizia antes da vinheta, eu tenho o prazer de apresentar aqui um grande amigo meu para bater papo com a gente hoje. Não é uma entrevista, não sou entrevistador, né? Esse projeto que o Saúl desenvolveu com a gente para trazer umas ideias da Clínica Legal. E trazer uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um profissional que eu admiro muito, não eu admiro, o Brasil inteiro admira, todo mundo que gravita dentro da odontologia e mais especificamente da implantodontia de osso-integração, conhece e admira muito o Dr. Marcos Naconeci. Marcão, como a gente gentilmente fala, Marcão, ele é protesista de escola. Ele é especialista, mestre, doutor em prótese dentária, professor da PUC durante um tempo, professor da UBRA durante um tempo. Da BO, Rio Grande do Sul, atualmente é coordenador do curso de especialização da BO do Estado. E eu vou deixar para o doutor Marcos mesmo, o Marcão, se apresentar aqui, para depois a gente entrar num papo legal aqui de amigos sobre implantodontia e especificamente de um assunto que nós dois amamos de paixão, gostamos, que são as reabilitações das maxilas atróficas, que é aquilo que eu falo sempre que a gente vai em qualquer congresso, qualquer evento de implantodontia, sempre tem alguém falando de reabilitação de maxila atrófica, que são os dois temas mais palpitantes que nós vamos passar a vida inteira discutindo, que é a região posterior da mandíbula e a maxila atrófica, que são os desafios maiores que todo mundo que trabalha com implantodontia se depara no dia a dia. Então, quem é o Dr. Marcos Naconeci? Grande Mário, obrigado por estar aqui. Olha, antes de me apresentar... Primeiro eu quero agradecer por aceitar o convite, né? Começa por aí. É uma honra. Mário, antes de falar de mim, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Cara, assim, esse teu projeto tem tudo a ver contigo, tem a tua cara, o cara te posiciona sobre os assuntos que a odontologia vai no Instagram e no Facebook. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo e alçar outros voos aí nesse teu projeto. Cara, eu estou com um orgulho enorme de ser parte desse time de entrevistados aí que tu escolheu a dedo para trazer aqui. Eu acho que outras pessoas vão vir também vão dar muita contribuição. Já vieram alguns. Então, Mário, bom, quem não me conhece, eu acho que tem muita gente que não me conhece mesmo. Meu nome é Marcos Naconeci, eu sou dentista desde 85, me formei na PUC, e aí toda a minha área assim foi ligada, assim, eu sempre gostei muito de prótese, especialmente de oclusão. Eu dei aula na UBRA, quando eu comecei a dar aula de especialização de prótese, eu dava aula na graduação, dava aula de oclusão. Na verdade, Mário, eu vou dizer uma coisa, tem uma questão que todo dentista tem até uma questão assim, queria ser médico também, né? Tem isso, né? Tem um pouco disso. Sabe que todo mundo fala, é médico, professor. Cara, nunca gostei de medicina. Meu irmão fazia medicina na época. E eu tenho 2 irmãos médicos, também nunca quis também. Né? Interessante, né? Sempre vem essa coisa da odontologia, né? Aí sabe que o meu irmão estava fazendo medicina, eu não gostava de entrar em um hospital, não me sentia bem no hospital.
Assim, mas eu gosto da área de saúde. Mas sabe, esse tempo, se não faz muito tempo, eu estava me lembrando que no dia que eu fui fazer a inscrição do vestibular, eu estava lá na URGS, lá na Ramiro Barcelos, lá embaixo. Eu fui caminhando, assim, odonto ou engenharia mecânica? Odonto ou engenharia mecânica? Eu estava na dúvida até no último momento de me inscrever. E é legal porque as coisas a gente acha que é uma coisa ou outra, mas no fundo elas se confluem, e tu conseguiste juntar as duas. E assim, depois eu fui ver, claro, porque eu gosto de oclusão, essas coisas, eu gosto dessa coisa mais... Da parte da biomecânica. Da biomecânica, né? E quando vieram os implantes, então, bom, meu Deus, sim, né? Fechou tudo. Tu estava no IN lá, tu viu, né? Que era? Parecia um congresso de engenharia mecânica, né? Exatamente. Parafuso, os tipos de implante, né? Então, a minha vida toda, Mário, foi assim, vou fazer ano que vem, eu faço 40 anos de formado. Então, sempre foi por esse lado, eu gostei muito dessa parte de engenharia. Estou com um projeto também tocando sobre mais em relação a isso também. Vamos falar disso aí no final, mas... estou muito feliz, assim, porque assim, no final a gente tem que, né, Mário, já conversou sobre isso, como é importante nessa nossa fase de vida a gente se reinventar e criar novas coisas, né, para não ficar naquela mesma, né, então sempre tem que pensar em algo diferente, né? Deixar um legado, né? Deixar e aí te motivar também para entrar. Então, eu estou passando por esse processo, também tá. Sim, bom, também. Que legal. E então, essa minha área, assim, que eu amo de paixão, gosto de oclusão, estudo e faço com o maior prazer. Deixo as cirurgias para quem gosta de... Quem é mais carniceiro. Eu acho assim, né, em Mário, outra coisa que é a questão, assim, como cirurgião e protesista, eu sempre falo isso para os alunos, assim, como o cirurgião e protesista, eles têm que ter personalidades diferentes. Sim. Já notou isso? Por exemplo, assim, eu vejo, para ti, Mário, a cirurgia, o tempo está contra ti. Sim, sempre. Tu abre, tu tem que ser objetivo, rápido e tu, né, ali, resolver. Para o protesista, o tempo está a favor da gente. Mas, em compensação, o detalhe, tá? A gente tem que buscar o detalhe. Sim. A gente tem tempo, mas a gente tem que ir atrás do detalhe, né? Então, que é o que diferencia um trabalho do outro, né? Ou de quem fez, né? Uma assinatura de quem fez, né? Então eu vejo assim, eu conheço muitos cirurgiões, eu ainda trabalho com o Ricardo Smith lá agora, e eu vejo assim, às vezes ele ficava brincando, mais meio milímetro para cá, tipo assim, sabe, essa coisa de detalhe, né? Mas como a cirurgia e a prótese são diferentes, né? E no final das contas, agora, quem faz implantodontia tem que ter essas duas habilidades juntas, né? Tem que ao menos conhecer, né? Ao menos conhecer, né? Então, para terminar a minha apresentação, assim, é que eu gosto muito dessa área. Então, eu sou apaixonado dessa parte de oclusão. Agora semana passada, eu estava num congresso. Eu nunca participei, nunca falei num congresso de engenharia biomecânica. Eu fiquei muito emocionado. Eu acompanhei no Instagram. E eu fiquei, depois eu sentando e vendo outros trabalhos também, mas de tudo que é a área de biomecânica, de a criação de músculos artificiais, de a parte de educação física, mas assim, essa parte de engenharia voltada ao corpo humano, assim, essa é a minha onda, assim. Essa é a minha praia agora. Aqui eu gosto, isso aqui eu curto, fiquei admirando. Legal. E aquilo que eu falava, nós somos muito meio dinossauros, assim, dentro da odontologia. Eu também vou fazer 40 anos de formado também, né, na mesma época. Isso. E a gente viu muita coisa, né? Exato. E a gente pegou uma odontologia pré-osso-integração, uma durante a implantação, quando a osso-integração era o mais importante, né? Era o implante integrar, né? Eu lembro que o implante estar integrado era um must, né? Hoje isso aí ninguém fala nisso, né? Não. Isso faz parte, isso é condição sine qua non, né? Hoje exatamente, hoje é a prótese. E para falar dessa sinergia de cirurgião e protesista, né? Que nós já demos curso juntos, já demos curso com cirurgia ao vivo juntos, nós dois, já falamos juntos em vários congressos. E essa sinergia assim, de cirurgião e protesista, essas duplas que se montaram, algumas não existem mais, outras continuam ainda, né? Mas para falar dessa sinergia de cirurgia e prótese, né? Nós pegamos uma fase em que o cirurgião comandava tudo, né? O cirurgião colocava o implante aonde existia osso, né? Se virasse depois
o protesista, né? Porque era uma coisa muito ainda... Era muito incipiente, não se sabia ainda, a cirurgia era o mais importante, né? Então o implante está ósseo integrado. Ficando né? o implante, agora tudo é lucro, né? E aí a posição que estava, agora claro. o protesista que deu um jeito, né? Vai fazer sobrefundição. Então nós pegamos aqueles monstrengos de sobrefundições, de componentes protéticos que eram completamente... que não tinham nenhum formato adequado para reconstruir algumas situações que não tinham resolução. Não se podia tirar implantes, não existia nem instrumento para remover implante mal colocado. Os próprios componentes de prótese também não eram nada estéticos. Limitados, exatamente. Eu lembro do Esteticon, que de estético só tinha um nome. Né? E nós pegamos toda essa fase assim, né, da consolidação da osteointegração. Que foi muito contestado por um bom tempo. Muito no começo. Muito. E depois que a periodontia, principalmente. Exatamente. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o nosso estado, para quem não conhece essa história, né, foi o último lugar, o último reduto do mundo, eu acho. O mundo inteiro fazia implante e aqui dava câncer. Né? É o último lugar que a gente deixou de ser chamado de charlatão. Exato. Né, eu lembro que o mundo inteiro fazia implante aqui. Né? Aqui teve uma escola escandinava muito forte. Muito forte. Né? Exatamente. A periodontia da URGS, especialmente, né? Da URGS, é muito forte. Que era da Ubra também. A mesma. O Opperman a mesma. Né? Para o lado mais da prevenção. Né? E muito forte nisso. E o resto do mundo fazendo implante, nós aqui ainda fazendo próteses fixas e reabilitações maiores e desgastando o dente natural. E fazendo... Eu vou te contar uma rapidinho, Marcos, é muito engraçado. Quando eu terminei minha especialização com o Frasco era coordenador. Ele já me convidou para dar aula na própria especialização, fiquei muito orgulhoso com isso. E a gente, lá na Ubra, então eram boxes diferentes. Então era o box da prótese e do lado tinha um box da periodontia. Aí vinha o Robert com os pacientes assim, com os dentes, no caso, tá em alto o paciente, mas aquela mobilidade assim, né? O que eu vou fazer? Né? Às vezes tira tudo. Mas na verdade, naquela época ainda o Rio do Sul entrou tarde, como tu disse, muito tarde. A gente começou a trabalhar, olha, lá na Ubra foi em 99, mais ou menos. Mas ali, 98, muito tarde, né? E às vezes vinham os casos, tinha que reabilitar, não podia perder, né? Eu cheguei em Novo Hamburgo em final de 91, né? E eu comecei a fazer implante em 92, né? Foi mais pioneiro. Aqui no estado fomos pioneiros, né? E comecei, mas levando ferro de tudo que era lá. Tinha um Calduro. Contava nos dedos, né? O Cícero e o Valdemar já fazendo também. Em Porto Alegre, o Calduro. Tinha alguém no interior do estado fazendo também. O Beltrão aqui também. O Gilson, exatamente. Mas era assim, ele contava nos dedos, né? E eu levei ferro tudo que era lado aqui, né? Porque a gente pegou, né? Eu acho que a gente ficou aquele fantasma dos implantes agulhados, né? Aquilo da pré-osso-integração, né? E eu lecionei já nesse último ano aí, né? Esse histórico da implantodontia, né? E quem fala muito bem nisso aí é o Luciano Maia. Não sei se você conhece. Sim, o Luciano fala muito bem de histórico, né? O Luciano é um cara que eu quero trazer um dia aqui. Eu gosto muito do Luciano. O Luciano é um cara que tem uma aula muito legal sobre o histórico da implantodontia, né? Tem uma aula muito show mesmo. Desde a época dos agulhados, né? Dos agulhados e dos implantes Cialon, aquelas coisas. E esses caras, para mim, esses caras foram heróis, né? Porque esses caras enfrentaram uma situação, não conhecia o titânio, né? Não se conhecia, se fazia tanta platina, ácido inoxidável. Sim, era tentativa e erro, né? Tentativa e erro, né? Quer dizer, não tinha publicação, não tinha nada, né? Não tinha nada. E se a gente pensar os primeiros implantes ósseo-integrados, se a gente pegar a estatística do próprio professor Barnemark, né? Do livro dele, eu tenho o livro dele autografado, né? É de 85% de sucesso, né? Quer dizer, se do teu consultório e o meu, vamos fechar o consultório se a gente tiver um índice de sucesso desse, né? Pois é. Não vai durar uma semana. Né? E era coisa de 85% de sucesso, quer dizer, como se fosse uma grande coisa. Porque eles trabalhavam ainda sem refrigeração de osso. Né? Os caras fresavam sem refrigeração, não sabia que tinha que refrigerar, não tinha esse conhecimento. Tu fala para um aluno de graduação hoje, o cara te olha assim, mas isso é muito óbvio, né? E isso que era bem uma coisa controlada, era pacientes totalmente dentro. Exatamente. Isso ainda não se extrapolar para casos parciais, era casos totais. E mesmo assim, o índice de fracasso enorme, né? Porque estava começando e a gente pegou tudo isso, né?
A gente pegou tudo isso que vinha de fora, a gente não existia literatura, era bem complicado. Aí começou a explodir a indústria toda. Isso até o Brenner Mark, ele foi criticado por isso, né? Por ter segurado, foi 15 anos, né, que ele segurou. Observando, né? Exatamente. Poderia estar no outro nível, né? Poderia. Bem, mas ele fez cientificamente correto. Sim, óbvio, né? Óbvio, né? Ainda mais com esse histórico dos agulhados que veio. Eu lembro, eu fui num congresso uma vez que tinha um professor mostrando os implantes agulhados. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Sim, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Eu também conheço. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Do Rio de Janeiro, sim, exatamente. Isso, Eu não sei se ele era pai da Maríndia, pode ser? Não, o pai da Maríndia também. O pai da Maríndia é o Jader Soares, né? Que era irmão do Jair, que foi o nosso governador aqui, né? Então não é. Então, Mas eu sei do que alguém está falando. Mas aí os agulhados, eu acho que deram essa prejudicada, né? Prejudicou esse conceito, né? Para a coisa não andar, né? Mas a gente pegou tudo isso, né? Pegou essa... E nós pegamos todo o preconceito dos caras mais antigos, dos periodontistas, dos protesistas. Eu lembro que eu cheguei aqui na cidade, né? E eu fui visitar alguns protesistas, né? Eram poucos que tinham, né? Para colocar, nunca fiz a parte de protesto, nem queria fazer, não sabia fazer. Estava atrás de... E eu lembro que existia não vou citar nome aqui, mas existia um profissional que tinha muito nome na cidade, já é falecido já, né? E tinha um consultório bonito, assim, né? Aqui no centro da cidade. Eu fui visitá-lo, me atendeu muito bem e tal, não sei o quê, pá. Até eu falar de implante, né? Falando de cirurgia e tal, de apsectomias, que a gente fazia muito na época, né? Apsectomia, para tentar salvar uma raiz, né? Então, tudo risectomias, que hoje a gente falar para aluno de risectomia, hoje o cara ri da tua cara, né? A gente fazia isso, né? Para tentar salvar. E até que eu falei implante para ele, né? Ele estava sentado, ele levantou assim, disse, péssimo cartão de visita, péssimo, nunca mais o senhor fale isso aqui, só vai ser posto para fora da cidade. Que loucura, né? Aí eu, mas por quê, né? Aí ele, não, porque isso aí não dá certo, que papapá. Claro, com aquela visão dos implantes agulhados, aqueles superiósticos, aquelas grades superiósticas, né? Eu já removi várias, né? Os superiósticos também, né? Esses são piores todos, né? E o agulhado ficava com aquele tripé e um dente em cima, né? De cialon, Então, conhece toda essa noção aí, né? E aí, né, Mário, olha só, a gente viveu aquilo e vive hoje talvez o oposto disso, né? Totalmente. Né? O exagero pro outro lado, né? Muitas vezes, o tecnicismo, eu acho, né? Eu acho que está muito forte, né? Está muito forte, assim, eu vejo como está assim, eu sei que o mundo hoje, a sociedade, ela pede coisas mais rápidas, né? Soluções rápidas. Mas está demais, assim, essa... aquilo que nós falávamos antes, em tirar todos os dentes para ter implante. Exato. Eu ia entrar nisso agora, né? Essa coisa, assim... Aquela coisa dos dentes estarem frouxos, que tu falaste antes, né? Que a gente olhava aquilo, pelo amor, tira isso, né? Enquanto ainda tem osso, né? Mário, sabe o que eu fazia para assim, se o Rui Opera, eu recém lá, assim, saí da especialização, eu fazia assim, às vezes, pedia para fazer endo, cortava, serrava, fazia um núcleo estojado com um cachibola, porque se perdesse, continuava a prática, over, né? Não tinha que fazer todas de novo, né? Assim, não vou ficar mal com ninguém, nem com o paciente, nem com o pessoal da pele. Então, mas é aquela coisa assim, a gente saiu disso para começar a extrair dentes do gelo para a frigideira. Exatamente. Quer dizer, claro, aquela noção de eutanásia, eu odeio esse termo, né? De eutanásia dental, né? que a gente fala para aluno, né? Eu odeio esse termo, né? Como se eutanásia, né? Mas quer dizer, enquanto ainda tem tecido ósseo, né? Enquanto ainda tem osso, remove esse dente, preserva o osso, né? Que hoje a gente tem uma segurança tão grande nos implantes que a gente sabe que vai osso integrar e que tu vai reabilitar o caso. Mas hoje nós estamos evoluindo para outra, evoluindo, né? Para remover dentes dentes que são às vezes rígidos, né? Isso a gente vê em protocolos inferiores, né? Eu fiz um podcast há pouco tempo sobre derivação do nervo alveolar inferior, né? Coisa que eu lembro muito bem, né? Em 2009, para ver como a gente é velho nessa história, né? Teve um congresso. Lá no IN estavam com os dos pios elétricos para isso aí, né? Teve um congresso em Porto Alegre, uma academia latino-americana, que não sei nem se ainda existe, né? Que teve lá no São Rafael, no Plaza São Rafael. Não sei se tu lembra desse congresso. Que ano foi? Acho que é 2009, eu acho isso. Faz muitos anos isso. 2009 ou... Não, 99. Não, 1999. Talvez não. Ou por aí, mais ou menos. E aí eu fui falar sobre isso, né? Sobre derivação. Já fazia, né? Eu tinha o quê? Uns 15 casos, né? De derivação do nervo alveolar inferior. Né?
E eu pensei, pô, né, não vai ter ninguém na sala, né? Me botaram numa sexta de tardezinha, lá, 6 da tarde, tá a sala cheia, né? Digo, meu Deus. Claro, na época eu era muito, muito mais jovem, 30 e poucos anos, né? Lá na época, 2 carrossel de slides, né? Carrossel de slides. Tinha que andar já, um trancava. Exato, uma coisa bem, né? E aí falando sobre isso, né? Então, quando a gente fala em região posterior de mandíbula, né? Então, o que se vê muito é isso, né? O pessoal resolve extraindo os dentes, que o paciente normalmente tem de pré-molar a pré-molar, extrai tudo, e resolve. Claro, resolve o caso, resolve, né? Mas resolve extraindo o dente de pré-molar a pré-molar, às vezes rígido. Mas aí, tudo bem, assim, se é uma região extensa que não tem como, né, possibilidade de colocar osso. Mas eu vejo, uma vez uma cirurgiã, uma bucofacial, me falou uma coisa que depois eu comecei a pensar sobre isso. Diz assim, mas como é diferente protesista que se formou antes dos implantes com protesista que se formou depois da era dos implantes? Porque o que acontece? Assim, Mário, tivesse um dente na boca, ficava, era isso ou nada. Se tivesse um canino, vai lá, faz uma over naquele canino. Né? Era isso. Né? E parece que o surgimento dos implantes ser uma coisa boa, mas também trouxe ao mesmo tempo uma dificuldade de uma simplificação de planejamento. É que nem assim, vou botar na engenharia assim, o que é mais difícil? Uma casa antiga, bonita, reformar ela ou botar abaixo para fazer é muito mais fácil, né? Então assim, eu acho que eu vejo a maior dificuldade, eu vejo com os alunos lá nos cursos assim, porque como a implantodontia, isso é outro detalhe também, né? Quando surgiu os implantes, Mário, era assim, eu me lembro lá na especialização, quando eu estava dando aula, a gente pegava um aluno da prótese, casava com um aluno da cirurgia e vão fazer esse caso. Planejava o caso. Né? Porque não existia especialidade em implantodontia. Não existia, claro. Não existia. Né? Pois então, acho que depois que surgiu, eu vi um boom na implantodontia dos alunos entrando e eu vi um declínio tanto na prótese como na cirurgia também, né? Sim. Porque ele faz as duas coisas. Né? Mas aí fica acho que a implante fica aquela história do pato, né? Que corre, anda e voa, mas não, né? Não, eu sempre disse isso também. A implantodontia, depois que virou especialidade, ela transformou muita gente que era clínico num cirurgião com um curso de quinta e sexta, num curso de quinta e sextas-feiras. Isso que eu fico impressionado com isso. Eu durante um tempo eu fui credenciador de zigomático, né? Desde 2002 até 2004, mais ou menos, né? Na época da Nobel. E começou, na época, o curso era muito voltado, ele era específico para cirurgiões bucomaxilo que tinha experiência e que tivesse experiência em anatomia alta de face, né? Em manipulação de áreas de área de zigomático, de fraturas de zigoma, que tivesse experiência nisso. E aí, então, cada turma tinha 2, 3, né? Não tinha mais que isso, né? E aí, por questão de mercado, né, começou a entrar implantodonista, que é uma surgiu a especialidade, começou a entrar protesista, começou a entrar periodontistas. E aí começou a aparecer confusão, né? Começou a aparecer comunicação bucosinusal, começou a aparecer implante de órbita. Ainda mais zigomático, né? Pelo amor de Deus. Pois então é isso que eu digo, assim, essa simplificação da coisa, né? Ela é muito complicada. Né? E hoje eu não sei, assim, tu é um cara que é um entusiasta do tecnicismo, né? Eu já sou um pouco mais dinossauro, assim, né? Não, mas eu também. E então, esses planejamentos com software também, eu acho que também... claro, facilitou e veio trazer qualidade, mas ao mesmo tempo, eu sei que eu digo, o peopleware, né, o cara que está atrás do software, né? Pois virou o cara que planeja, né? Exato, é o cara que planeja. Que nem Invisalign também, mesma coisa. Mesma coisa, nós temos um mentor, tu só dá o ok. O cara que faz a mentoria do teu caso. Né? É uma coisa muito louca se pensar nisso, né? O cara que vai decidir aonde eu vou colocar meus implantes. Né? Mas isso eu acho que mercadologicamente falando, assim, imagina, tu criou, a cirurgia ficou mais para quem não tem essa habilidade, ficou mais fácil. Uma cirurgia guiada, muito mais fácil, né? Não tem retalho, mais gente não tem retalho, não tem exposição de... Não tem afastamento de retalho, não tem... Quer dizer, é muito mais tranquilo, né? Mas tu tem que confiar no software e confiar às vezes no terceiro que planejou o teu caso. Quer dizer, é uma coisa muito louca. Às vezes a cirurgia, eu acompanho assim muito lá, às vezes a cirurgia não sai muito bem aquilo ali. Não é. A guia tem deformação. Exatamente. Trabalhando numa área mais atrófica, já escapa. Exato. A primeira vez que eu assisti uma cirurgia dessas, tu estava lá no Congresso de Las Vegas. Isso. No Congresso da Nobel, isso é 2008. Não, e teve também em São Paulo o World Tour, lembra? Mas foi depois, eu acho. Foi depois. Mas a primeira vez que eu vi foi em Las Vegas, nós estávamos juntos lá. lá. É 2008, acho que esse congresso em Las Vegas, acho que é 2008.
E nós assistimos uma cirurgia dessa e todo mundo ficou de queixo caído. Eu tenho certeza absoluta que um daqueles implantes está dentro do seio. É uma certeza absoluta disso. Né? Mas eu acho assim, né, Mário, assim, essas gerações que se formaram, voltamos a esse assunto da... Assim, eu estou vendo assim, é uma simplificação, um menor, eu vejo assim na parte agora de protesista como que gosta de oclusão. O menor desarranjo dos dentes, assim, sabe, se ficou um tempo sem um desdentado, um tempo já migra um pouco, o antagonista, totalmente, né? Assim, a menor dificuldade... harmonia total. Mas é uma menor, assim, o que a gente fazia antes? Faz realmente coroa, faz coroas ali, né, para tentar nivelar o plano de novo. Eu tenho uma aula de oclusão que eu falo os casos que eu reabilitei antes dos implantes. A trabalheira que era, mas de devolver essas coisas todas, né? Então eu acho isso hoje tu extrai tudo e faz dois protocolos, né? Mas assim, até eu concordo, assim, com alguns casos que eu mostro que não teria como fazer isso, faz realmente protocolo. Mas quantos outros poderiam ficar se manter os dentes, óbvio, né? Né? Eu acho que essa coisa de o tratamento dos pacientes com maxilares atróficos, ok, mas assim, a questão eles eram dentados totais. Era que eu ia entrar agora, né? No nosso, eu montei um roteirinho que nós não vamos seguir, né? Mas só para a gente não... Já atropelamos na primeira. A gente não viajar muito, né? Eu ia entrar agora nisso aí. Né? Nós trabalhamos, nós gostamos, a gente pensa em implantodontia do mesmo jeito, eu já falei isso antes, né? Nós gostamos dessa área, né? Nós gostamos de reabilitações grandes, né? E principalmente a maxila atrófica. Agora eu pergunto, claro, nós dois sabemos e os nossos alunos também sabem, mas nós não temos só aluno assistindo, nós temos também pacientes, futuros pacientes. Exatamente. O que torna uma maxila atrófica? Como é que eu posso dizer que fulano de tal tem uma maxila atrófica? A minha conferência no IN desse ano, né? A gente estava falando... eu sempre vou falar sobre maxila atrófica, eu me falo sempre isso, né? É sobre isso que eu sempre trabalhei com isso, né? E eu mostrava para eles lá na minha conferência lá que teve o projeto do SB Brasil, né? Que teve em 2003, né? Aqui no Brasil, aqui que foi uma radiografia da saúde bucal do brasileiro, né? Que foi o maior, o maior censo que teve no Brasil foi 2003, né? E aí eu tenho até esses dados aqui, né? Não vou entrar nele, não tenho nem tempo para isso. A partir de 60 anos, o número de dentulismo, né? Não, 35 milhões de dentados totais naquela época que usavam algum tipo de prótese total, né? 36 e pouco. E nós tínhamos ali dividido de 14 a 19 anos. Olha a loucura disso, né? 14 a 19 anos, depois de 35 a 44 e de 65 para cima. Bom, aí depois teve um adendo desse projeto em 2010, foi 2003, 7 anos depois, né? E aumentou 1 ponto percentual, melhorou 1 ponto percentual. Melhorou como? Com dentadura, né? O cara não deixou de ser dentado, né? Não nasceu dente nele, né? Nesses 7 anos, né? E aí e agora teve 2020, 2022. 2022 foi o último. Teve o último, né? Que aí melhorou um pouquinho também. As custas de quê? De prótese total. Só que a gente tirando fora esse melhorou um pouquinho com prótese total, tu pegar o cara que em 2003 tinha 14 a 19 anos, ele hoje está no segundo grupo e o outro, o segundo e o terceiro, e o outro já morreu, né? Isso. Quer dizer, nós vamos passar ainda muitas décadas operando edentados totais, né? E refazendo também reabilitações, né? Sim, exatamente. Mas esse cara, 19 anos, em 2003, ele é um dentado total hoje de maxila atrófica. Né? De maxila atrófica. É óbvio, né? Porque ele tem uma dentadura galopando em cima do rebordo dele, né? Instável, né? Que às vezes de 20 anos, né? E se ele tinha uma maxila razoável naquela época, hoje ele tem uma maxila atrófica. Atrófica, exatamente. Quer dizer, mas aí que tá, né? Quer dizer, tudo bem, então antes dessa grenalização, se é enxerto ou técnica de ancoragem, que eu acho que é muito válido. Vamos chegar depois, né? Mas a gente tem que chegar antes aqui, né? O que tornou esse paciente... Qual é o histórico desse paciente? O paciente não tinha dente, com a dentadura e realmente com a atrófica, ok, né? Aí vamos embora. Eu acho que agora, e aquele paciente que é parcialmente dentado e ele virou um desdentado total, totalmente dentro para ser tratado como um atrófico. Esse que é o provocado, vamos dizer assim. O provocado. Que se provocou a maxila atrófica. É absurdo isso, né? Mas a gente pensa... Mas aí também tem uma linha tênue aí, né? Eu sei que todo mundo aí do outro lado está pensando, mas aí qual é que momento que se tira ou não, né? Eu pensei, né, quando a gente estudei prótese, sempre o Frasca dizia muito assim, qual é
tem dentes que são estratégicos, tem dentes que não Sim, são, né? sim. Isso na reabilitação sob dente, né? Sim, sim. Eu acho que também tem isso. Às vezes tem estrategicamente, eu preciso daquele osso. Tem áreas que são. Tem áreas que, né, ou o dente não vai fazer tanta. Dentro do complexo da reabilitação, ele não vai ser tão determinante, Sim. né? Agora, ou ele está no estágio que assim a gente não pode contar. Isso também na prótese é uma lei, assim, ó. Quando manda para o periodontista, tá, eu posso contar com esse dente, porque assim, eu vou fazer uma reabilitação em cima desse cara, né? Se me falha um dente depois, ele tá unido ao resto. Sim. Pô, na época, Às vezes tu vai lembrar. Às vezes é o pilar posterior. Não, tu vai lembrar aquela época de assim, ó, tinha canino, tu fazia uma fixa de canino, fresada para um encaixe, tipo trilho, né? Para quem não sabe que é uma prótese, falha nesse contexto, acabou um trabalhão enorme, né? Então, ser estratégico, se eu posso contar com aqueles dentes. Aí eu acho que essa é a tomada de decisão para saber se a gente vai para o caminho de extrair tudo, né? Eu acho que tem essa coisa. Mas sobre essa questão que envolve, tá? O cara que tu comentou, ele usa dentadura há muito tempo, está com um maxilar que não pode colocar implante naturalmente. Né? Dentro do rebordo alveolar, que ainda não tem mais. Hoje, né, se a gente pensar nas técnicas de ancoragem, que tu já te adiantou ainda, né? Hoje casos que a gente que eram completamente impossíveis, né, que a gente era obrigado a reconstruir, eu reconstruí muito o rebordo, né? A gente hoje consegue resolver, né, com Alonfor, com quatro zigomáticos, com todas as técnicas de agora que vieram depois, né? Pois então, tu passou por essa, né? A gente passou por mas isso. Mas eu reconstruí muito o rebordo. Mas a gente começou assim, né? Exatamente. Tenta devolver o osso que perdeu para botar implante, né? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia em cima que está por trás, né, das técnicas de ancoragem, né? Eu fiz muito enxerto de ilíaco, como todo mundo faz, ainda faço muita calota craniana desde 2006, 2007, né? Já há quase 20 anos que eu faço calota craniana, quando eu ainda faço enxertos totais. Mas tu faz enxerto autógeno ainda? Pois isso é outra discussão que a gente pode ter aqui a tarde toda, né? Hoje em dia, cada vez menos, né? Porque eu sempre digo, como eu disse no IN lá, né? E até teve pessoal que riu lá quando eu falei isso, né? O cirurgião ele tenta brincar de Deus, né? Ele é meio Deus, né? Ele tenta resolver. Quer dizer, a ideia por trás dessas... Ele está operando por ele, não pelo paciente. Exato. Muitas vezes, né? A ideia por trás dessas reconstruções de orelha a orelha que a gente fala, que era enxertos inlay dentro do seio e onlay de fora, orelha a orelha, era tentar devolver aquilo que a natureza que foi embora, né? Porque quando o cara perde os dentes, daí ele não perde só dente, né? Ele perde toda uma estrutura de suporte, né? De osso alveolar, de osso basal, né? Total, que vai embora junto, né? Não tem aquele trabalho do Franciscone que é somente 5%, né? Não, é 5% que as técnicas reconstrutivas devolvem? Não poderiam, não precisaria usar uma flange artificial. Sim, artificial. não é impossível. Somente 5%, né? Eu já vou até menos do que isso, né? Bem menos do que isso. Mas o que era? Isso é realmente, às vezes, as pessoas que ainda tinha dente, ou a extração foi recente, não absorveu tanto, né? Ou tu extraiu os dentes, colocou os implantes, exatamente. Mas senão não, né? Senão tu vai quem veio com uma dentadura já há um tempo... Sim, tu vai ter que fazer prótese, né? Como é que chama? Que o Mário chama de P2, é isso que o Mário chama, né? Isso, prótese P2, que é aquela com gengiva artificial. Quer dizer, tem que ter. Porque essa gengiva... é a P3. P3. A P2 fica o dente mais alongado. Isso, P3. Que é que devolve aquela estrutura de suporte que ele perdeu junto. Né? Agora, se fazer todo um enxertos em bloco, um lay, para continuar usando uma prótese gengival... É isso. Essa Quer dizer, questão, é isso. Uma sentido, reconstrução, né? De orelha a orelha, de enxerto on-lay, para tentar recuperar suporte para o lábio, que tu depois vai ter que devolver com a dentadura. Com uma prótese com dente gengival. É em cima disso que está baseado as técnicas de ancoragem. Quer dizer, mas quando eu falo para aluno isso, os caras, mas vem cá, mas está na cara isso. Eu digo, levou 20 anos para estar na cara isso. Né? Porque a gente fala assim, o que perdeu, vamos tentar devolver. Porque né? Era simples, né? Exatamente. Quer dizer, tentar devolver um sentido vestíbulo palatino que ele perdeu, né? Que não vai recuperar, só com prótese, só com a parte artificial. Com a parte artificial, E aí o que acontecia? Eu cansei de fazer isso, né? De reconstruir de orelha a orelha com enxertos on-lay. Tirar do ilíaco. Até que eu fiz muito ilíaco, porque eu nunca gostei de ilíaco. Ilíaco é uma cirurgia muito dolorida, né? Quem faz nunca vai esquecer que fez. Porque a área é muito sofrida. E um osso de muito pouca qualidade, né? Muita reabsorção. Então, eu sempre... Depois que eu comecei a fazer calota, eu nunca mais fiz ilíaco, né? Mas mesmo com calota, né? Quer dizer, reconstruía, levantava o seio dos dois lados
e fazia um enxerto on-lay de pré a pré, né? Para tentar devolver aquele suporte para o lado. Para depois, o que é pior, aí é a pior parte, para depois colocar 3 implantes de cada lado, canino, um pré e um molar, Isso. canino, um pré e molar, e fazer uma prótese protocolo. E aquele enxerto todo da região anterior Sim, não tinha. reabsorve. Porque Quer não dizer, tinha implante ali. Qual é o sentido, né? Então, hoje, o que a gente faz, né? Tu perguntar se eu faço hoje, ainda faço autógeno. Hoje, o que a gente faz? Elevação de seio dos 2 lados, porque é onde tu vai usar, né? Isso, é a ancoragem que precisa só a ancoragem. É a ancoragem posterior, né? Então, tudo isso, né? Mas durante muitos anos a gente tentou brincar de Deus, né? Tentou reconstruir aquilo que a E natureza outra perdeu. também, né, Mário, assim, ó, aí tu teria que colocar na posição dos dentes. Não, se vai uma prótese de dente gingival por cima, não importa, se vai ficar no meio, né? Exato. Ou tu pode botar mais ali para trás, onde tiver, Exato, né? exatamente. Uma palafita, né? A casa vai ficar por cima. Não tem isso. Mas outra coisa que acontece também, outra discussão que eu acho que é importante, exatamente. uma discussão que está sobre essa questão que envolve a prótese protocolo e a remoção óssea para deixar ela não deixar côncava, né? Aí sim, eu acho que esse é um problema. Aliás, eu vejo assim, ó, voltando para essas clínicas de franquia que vem, que entram numa linha de produção, né? Linha de produção. De fazer protocolo, porque é mais simples, é mais rápido, ele já tem aquela sequência de trabalho. E isso que eu acho também... Às vezes só uma panorâmica já é o que usa. Mas às vezes eu vejo assim, o paciente desiludido porque ele é vendido para ele como assim, os dentes fixos. Na verdade, né, é uma ferradura que tem ali. Exatamente, né? É uma dentadura parafusada. Né? Vou dizer, até para quem... Bom, para quem, assim, em princípio, para quem saiu de uma dentadura para um protocolo, a princípio ganhou. Isso, mas mesmo assim ele sente diferença, porque a passagem, né, que fica, né? Passa o ar, fala assim. E o palato do palato natural para ele estranha aquilo ali. Mas vamos lá, tá no ganho, né? Acho que tá no lucro, né? Mas quem sai de dentado para um protocolo se arrepende muito depois, Muito. Então, acho que isso é uma coisa que vai vir mais à tona. Acho que os pacientes estão começando a trazer isso. A insatisfação do protocolo, justamente... Eu não imaginava que era isso. Justamente pacientes que tinham dentes. Exatamente. Mas vai ficar... Aí entra aquela... Tu tá trabalhando para quem? É para ti, para o teu ego ou para o teu paciente? Porque, mas vai ficar tudo mais... Todo mundo grudado. Assim, puxa, peraí, qual é o problema de ter... Agora estava lá na Ubra, sexta-feira, um paciente que foi, ele estava com os dentes assim, escuros e todo, mas eles estavam alinhados, eles não tinham... Aí eu veio para protocolo, mas o pessoal, peraí, mas se botar aqui que tu tem problema nessa parte estética, não, o cara não estava nem aí, assim, vou deixar os dentes longos ali, pelo amor de Deus, né? E aí eu estou vendo isso com as pessoas, no geral, que estão tendo esse feedback assim, mas não achava que o protocolo era assim. Que é mais fácil de resolver. É muito mais fácil de resolver. Exatamente, é muito mais fácil. Tu parte do nada, tu cria uma oclusão pro cara. Exato. Tu destrói a casa depois deixa que a TM dele se resolva. Quer dizer, a gente vê absurdos assim depois, né? Uma aluna minha, Mário, assim, lá do curso de pós-graduação, estava trabalhando numa sorrifaço do interior. Ela me mostrou o raio-x panorâmico, eu só via panorâmica. Só que tem. Né? Faltava só os molares. Ele tinha de segundo pré. Todos não estavam desalinhados. Eram algumas restaurações, nenhuma endo. Meu Deus do céu. Virou protocolo. Ela se negou a fazer, mas ela acabou fazendo com outro. Não, mas vai fazer. Dentro da clínica. Vai fazer. Já estava vendido. Alguém vai fazer. Já estava vendido, o cara já tinha pago. Antes de chegar no dentista tem essa, né? Alguém vai fazer. Porque é muito mais fácil de resolver, né? Quer dizer, tu manda protético e tal, e tá resolvido. Né? Mário, isso aí está me preocupando. Porque tu não tem que associar naturais com dente de prótese, não tem que acertar a cor de natural. Claro, é muito mais simples, né? Formato de dente é tudo a mesma coisa, é o mesmo jogo. Assim, puxa vida, mas olha só, o paciente nem tem nem noção que é um dente de acrílico, um dente natural de esmalte, né? Também, né? Sei lá, né? Mas, sabe, Mário, eu acho assim, a gente viveu uma era, a gente quando começou a trabalhar, eu digo assim, a gente tinha a odontologia muito mais respeitada que hoje, né? Sem dúvida, né? Eu vejo assim, a gente tinha um respeito assim próximo do médico, assim, uma coisa, né? E com isso, com essas ações de querer fazer de qualquer jeito e extrair tudo, como a gente, acho que como o paciente está olhando o dentista como com desconfiança, né? Tu não acha? Mercantilizou, né? Demais. Né? Está inseguro. Eu acho que o paciente está inseguro na hora de fazer. Mercantilizou muito, né? Quer dizer, muito... E essas clínicas populares, elas que se encarregaram muito disso, né? E hoje nós estamos caminhando
nesse mesmo sentido aí na tal da harmonização orofacial. Nossa, Quer dizer, absurdos assim que eu dizia agora no podcast com o Mário, da Doutor Legal, né? As duas turmas que se formaram, eu fui paraninfo das duas últimas turmas. Das duas penúltimas turmas, da penúltima e da antepenúltima. Vale. Olha, 70% dos que eu acompanho mais ou menos, todos estão fazendo isso. 70%. Harmonização, né? Não, e fazendo só isso, entendeu? Isso, já estamos entrando na faculdade para isso. Vai chegar uma hora que nós vai faltar clínico, vai faltar dentista clínico. Não, é uma coisa que é inominável, impensável há um tempo atrás. Eu notei que na obra aumentou a procura. Isso aí é harmonização. Harmonização. Mas já vai direto. Que era impensável, assim, há um tempo atrás, né? Quer dizer, o cara estuda prótese, dentística, cirurgia. E ele vai depois preencher suco e aplicar botox. Eu não tenho nada contra isso, né? Desde que respeite limites. Esse é o problema, não tão respeitando. Eu acho assim, que tinha que ter um pré-requisito para isso. Eu acho que a bucofacial seria um pré-requisito para isso. A anatomia é muito importante, né? Eu lecionei anatomia a minha vida inteira, né? Eu lecionei anatomia a vida toda, cara. E tem muita coisa que eu não tenho a menor noção, né? E aí um menino desse faz um curso... Tem a questão da pele que tu não estudou, né? Faz um curso de YouTube, né? Cara, então... Pelo menos um cara que fez bucofacial, ele sabe até onde está se metendo, né? Então, acho que assim, mas teve uma discussão a respeito disso uma época. Já teve várias, né? De dar o cara tem que ser bucofacial para fazer rocha. Teve tentativas de tudo que é jeito, mas os dois conselhos eles se degladiam aí, mas não adianta, não. É uma terra de ninguém ainda. Né? Mas se respeitasse os limites já seria uma grande coisa, né? Mas o problema não tem por que fazer orelha, né? Não tem sentido, né? Fazer orelha, mexer em pescoço, né? Quer dizer, respeitar o limite já seria muita coisa. Né? Mas voltando às nossas maxilas, né? Vai me conduzindo aí, a conversa vai... Nós vamos falar de odontologia geral. Né? Mas a maxila trófica, né? Que nós voltamos. Então nós já passamos por aquela fase ali de todos nós, né? Todos nós implantodontistas, né? A gente nasceu com o protocolo de Bradmark, né? Porque ele criou para isso, né? Os implantes foram criados para colocar entre os dois foram mentonianos. 5 implantes. Ele apertava ali 5, 6 implantes, coelava naquele espaço pequeno ali, esperava na época 6 meses de osso-integração para depois fazer uma prótese, uma dentadura de orelha de primeiro molar. Que era o protocolo de Bradmark clássico, né? Que hoje se faz com 4 implantes em carga imediata. Mas todos nós viemos daí, né? Só que aí que eu começo a pensar, né? Quer dizer, foi criado para isso, né? Para suportar uma dentadura, que era um problema que eles tinham de saúde pública na Suécia, um país de pessoas velhas, um país que a medicina, que a qualidade de vida era muito boa, o pessoal vivia muitos anos, né? Viviam trabalhando, dentaduras totais que não paravam na boca, o governo pagava, trocava de dentista, pagava de novo, né? Tinha que pagar isso, então injetou dinheiro na pesquisa, então aí que deu esse boom aí, né? Mas criou para isso, né? E aí, quando isso atravessou o Atlântico, né? Foi parar lá na UCLA, né? Que acho que é o berço dos Estados Unidos, né? Da endodontia, né? Se tentou usar isso aí para maxila, né? Quer dizer, a mesma ideia em cima, né? E aí a coisa começou a dar confusão, né? Porque, primeiro que a anatomia não tem nada que ver da mandíbula com a maxila, né? Outros desafios, né? Não tem nada a ver. Qualidade do osso também tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na parte de prótese eu falo para os alunos. E aí que eu quero usar a tua expertise aí, agora. Principal, o que nós temos na maxila, que nós também temos, mas a mandíbula suporta o desaforo, da maxila não, que é o cantilever. Que é o cantilever, né? Tem isso também, tem essa parte de... Isso que eu queria que tu entrasse um pouquinho agora. O cantilever na maxila, né? Quando a gente fala cantilever, a gente sempre fala para aluno que de graduação assim, mas o que é um cantilever? Eu digo, é aquela mesa de churrasco lá aquela mesa de churrasco em cima de 4 cavaletes lá na garagem de casa e tem um tanto de mesa sem cavalete embaixo e tu te escora aqui e levanta lá. Isso é um cantilever. Né? Mas também tem na mandíbula, sim, só que a mandíbula, o osso suporta isso, né? E na maxila... eu acho que tem uma questão que envolve assim... Eu vi esse introito aí para depois chegar no teu trabalho, na tua tese de doutorado, da inclinação dos implantes. Né? Foi o que o Paulo Maló começou a fazer sem muito critério. Sem uma ciência por trás. Ele achou... Porque o que se via, né? Quando a gente fazia uma reabilitação de prótese sob dente com raiz inclinada...
todo mundo ficava assim, né? Porque, opa, peraí, vai ter reabsorção óssea daquela região, né? Aí, assim, um vetor de força. Um vetor de força que não, até a própria fragilidade isso é uma coisa também, que a biomecânica, ela veio, Mário, assim, ó, a histórico da biomecânica é interessante também. A biomecânica da implantodontia, ela foi importada da biomecânica da prótese subdente. Sim. Daqueles conceitos de Schillenburg. Você se lembra lá? Sim, da graduação. Né, a proporção coroa-raiz, se a raiz 2/3 da coroa, ou meio a meio, no máximo. A lei de Ante, que era para o número de dentes de suporte tem que ser igual ou maior que o número de dentes faltantes. Né? Então, se importou aquilo ali, veio de lá. E aí, e ainda com um grau de cuidado ainda, porque a gente não conhecia a biomecânica sobre implante, né? E isso foi interessante, porque os implantes começaram a se comportar de uma maneira diferente. Eles eram mais, biologicamente, eles eram mais frágeis que as raízes, né, das pessoas, mas estruturalmente os implantes são mais fortes que as raízes. Né? Eles só se defendem menos. Só se defendem menos. Porque não tem, né? Porque é um parafuso. Né? Não tem um selamento ali. Exatamente. Né? Tu não tem nada biológico, histológico, imunológico ali junto. Exato. Então a perda, né? O cara está perdendo por... Uma periimplantite, ela é muito mais agressiva que uma periodontite. Então às vezes extrair só o dente, não tratar o cara, porque vai botar o implante para perder muito mais rápido. Né? Mas estruturalmente... A coisa é diferente. Os implantes são muito mais resistentes. Sim. E aí que começou a ver... Eu me lembro assim, tinha um espaço de 3 dentes. Naquela época, era preconizado botar 3 implantes para uma fixa de 3 dentes. Sim. 3 implantes. Unidos. E o do meio... Não teria que fugir um pouquinho assim. Sim, ficar fazer o tripé. Sim, o tripé, sim. Ou seja... Eu tenho caso assim. Eu tenho caso. 3 dentes, 2 implantes, né? Para formar um plano, eu tenho caso assim. Mas tu vê o que era a paranoia, né? A gente achava que a gente não entendia. Eu tenho caso assim. Na verdade, a gente começou a fazer implantes sem entender por que os implantes dão certo, né? Essa foi essa é a realidade. A realidade foi essa, né? Foi tentativa e erro. Foi uma coisa que, tá dando certo, vamos ver, será que dá para ir mais além, e assim foi indo e os conceitos foram sendo criados. Até que o Paulo Maló veio também com essa de... Bom, mas não foi dele. Paulo, foi do Craig Manoff. Craig Manoff. O Maló deu uma roupagem para... O trabalho do Craig Manoff é de 2000, né? De 2000. Ele inclinava os implantes sem critério nenhum, né? Ele inclinava para ter escapado do seio maxilar, escapar de fossa nasal. Ele inclinava para poder ter ancoragem, né? Para ter ancoragem. E o que o Paulo Maló fez, muito inteligente, né? Pegou o trabalho dele... Fez uma roupagem, exato, fez um protocolo dele. Fez um protocolo. Conceito dele. Porque ele inclinava a quantidade de implantes até chegar em 4, né? 4 implantes. Que eu queria perguntar para ti também agora, né? Porque durante muito tempo isso aqui foi uma questão que muito discutida, né? Eu tenho uma aula do Maurício, né? Um amigão nosso, Maurício Mota, né? Que é outro... Que vai vir aqui. Que vai vir aqui, se Deus quiser. Também. O Maurício é muito tecnológico, né? As aulas dele são muito high-tech. Isso. É um show. E ele usa muito... como ele é um artista, né? Ele é artista, ele toca, né? Ele é músico. Eu sempre falo, Maurício, eu quero falar antes de ti num congresso. Falar depois é ruim, né? Depois é ruim, né? Os slides também. E ele pega... Então, quando ele fala de quantos pilares, né? Ele pega alguns pilares de algumas acrópolis gregas. É muito show, né? Mas quantos pilares eu preciso para reabilitar uma maxila, né? Pô, nós saímos lá do protocolo da UCLA de 9, eu lembro que era 9, nunca entendi por que era 9. Mas sabe que os americanos... 9 para 8 implantes, 9 para 8 para 6, né? Mas sabe que os americanos até hoje são assim, né? Eles chamam de all on X, né? Exatamente. É o que for, é o que tem. O que der. Eles têm essa e aí vem esse maluco aí, português, dizendo que 4... tu consegue fazer a mesma coisa, né? Tu tem estruturalmente a mesma coisa. Mas foi quando eu estava em 2000 e o meu doutorado foi em... 2000, eu terminei em 2000... O trabalho do Maló é 2005. Eu terminei eu terminei em 2006, comecinho de 2007. Eu comecei o doutorado em 2003, em março de 2007. Mas antes de defender, eu já estava com esses dados, porque foi essa parte de mecânica, gostava tudo e tal, e estava essa onda de saber o número de implantes, né, e a inclinação dos implantes. Então, eu na época eu estava lá na PUC fazendo doutorado e o Eduardo Rolim Teixeira, que sim, o Eduardo. Conhece? Sim, conheço. Foi meu orientador, assim, Marcos, assim, falou, cara, tem uma coisa de tensometria, strain gauges aí, eu não sei o que é, vai atrás e vê.
puta, eu fui, Ah. acabei na engenharia mecânica da URGS. Aham. Extensometria é uma coisa que se usa na mecânica, se usa em aviação, se usa para ver deformação. Ele mede deformação a partir da resistência elétrica, uma coisa minúscula assim. Aham. Então eu fiz um trabalho, já tinha feito mestrado sobre isso. Aí eu fiz um trabalho no doutorado de colocar extensometria nos implantes. Aí eu fiz configurações diferentes, 5, 4, 3 inclinando ao reto. Aham. Né? Um cantilever menor e o outro com um cantilever mais longo. Daí eu fiz toda uma análise assim, de todo Mas o comportamento. Isso para mandíbulas, né? A ideia. Tá. Eu fiz um protocolo, no caso. Não, eu te pergunto isso pelo seguinte, porque nós inclinamos implantes, né? Os distais, né? Os distais. Essa pergunta ninguém nunca conseguiu me responder, né? Se nós inclinamos esses implantes por 2 motivos, obviamente. Para escapar do seio maxilar, né? Para ganhar um apoio mais posterior. E para jogar essa emergência lá para distal, né? É isso, tem jogar apoio posterior. Para tentar diminuir o cantilever é o no bicho sistema é que ele faz é o bad boy, né? É o grande inimigo. Ele é um multiplicador de resultantes de forças absurdo. É o pé de cabra, né? É um pé de cabra. Então nós inclinamos esses implantes por 2 motivos, para escapar do seio e para jogar essa emergência. Porque se deixasse reto, nós íamos deixar um cantilever. Então o cantilever ele é o vilão, né? Mas em maxila e mandíbula, os dois. Isso que eu ia entrar agora. Mas durante muito tempo, ninguém se preocupava com isso na mandíbula. Né? O protocolo original do professor Pega o Valdemar, Novum. E o Novum, aquele que era 3. Era com 3 implantes. Exatamente. Ninguém se preocupava com o cantilever da mandíbula. Né? Mas também, muita coisa se fazia assim, né, Mário? Assim, é que nem tu falou lá na época do Bradmark da Suécia. Era a mandíbula que era... Em próteses totais, sim, dentadura, o drama é a parte inferior, né? Exatamente. Até proteticamente falando. Né? Não, proteticamente, dá uma instabilidade. E o superior, vou dizer, o protocolo até é um desafio até por causa dessa perda horizontal do rebordo, né? Tu ter isso numa prótese fixa é complicado, né? Então, assim, o que seria o ideal se fosse, né? Claro, mas assim, usar uma over superior para ganhar esse apoio, para tu ter a condição de limpeza, e um protocolo fixo inferior, porque o protocolo inferior é só alegria, porque assim, pode deixar um espaço dessa altura. Que a estética não interfere. Não interfere, não interfere no escape do ar. Dá para passar um rodo embaixo. Para falar não sai ar por baixo. Para higienizar é fácil, passar escova, tu não tem perda de suporte. Sabe? Então, tudo isso. Mas tem uma coisa também, né? Com a dentadura superior do protocolo, acaba que o cara tem 2 próteses velhinha, dentadura quebrada, colada com super bonder, e estão ali na boca. Quando tu faz uma dentadura com protocolo, uma é fixa e a de cima começa a estabilizar. Mas tá pior agora. Porque ele compara uma coisa fixa. Antes era não, o fixo estabiliza o móvel em cima. Uma covardia, né? Ele comparava uma dentadura estável com uma agora está instável. Não é que está instável, é que tu está com uma coisa fixa tanto agora. Que vários depois migram depois para o protocolo superior, né? Então acaba sendo isso. E esse conceito aí, isso é um termo que tu usa nos nossos cursos, que eu aprendi contigo esse termo aí, eu nunca tinha ouvido falar. Eu só ouvi tu falar isso, que é o espalhamento dos implantes. Né? O espaçamento. Exatamente. Isso no inglês eles têm o inglês tem o que é AP spread, que é espaçamento anteroposterior dos implantes. Porque não importa só o cantilever. Esse foi o tema na minha aula lá no Congresso de Engenharia de Biomecânica, que eu estou fazendo um ensaio biomecânico, ensaios lá na Engenharia Mecânica da URGS. A gente está testando isso aí, porque isso é uma coisa importante. A implantodontia, a odontologia geral, tem um capítulo na engenharia que é muito a ver com a gente. Eu não imaginava que na engenharia não era recentemente estudado, que é a fadiga. Para nós, o problema é a fadiga. Fadiga do material? Fadiga do uso. A gente mastiga em média 1 milhão de vezes ano. Sim. É muita coisa, né? Então, acaba... Às vezes, por isso que assim, a prótese está instável. Mas está instável, claro, durante esse uso ele... Tu acha que isso aí explica alguns casos que aparece, que a gente faz antigo que a gente fez, que aparece agora com fracassos? E que durante muitos anos foram muito bem, obrigado? E assim... é que também a gente não está... Não é diferente do engenheiro que constrói uma coisa para sempre, a gente não, né? A gente tem um tempo de vida, tá legal, tá aceito, né? Mas eu digo assim, não desrespeitar essa regra, assim, qual é a distância, né, o espaçamento entre os implantes em relação à distância do cantilever, desrespeitar isso aí é complexo.
Né? Então não adianta assim, o cantilever não está no ombro. Tá, mas os implantes na frente estão um grudado no outro. Sim. Não tem base. Né? Não adianta. É uma Sim, relação dos dois. É necessário que tu tenha realmente... Por isso que a inclinação dos posteriores. Foi quando, nesse meu trabalho de doutorado, eu comecei a ver... E o mais legal, o Paulo Maló viu esse trabalho. Em Campinas. Sim. Lá no Regional. Lá. Ele estava lá. E ele viu assim, aí ele viu que eu dei números para uma coisa que ele fazia sem critério. Sem saber o porquê que dava certo. Eu falei, Paulo, aqui, por isso que dá certo o implante inclinado. Porque, na verdade, o implante inclinado, a prótese, ela rotaciona. Como claro, uma coroa sozinha no implante inclinado vai forçar mesmo lateralmente. Sim, claro. Agora, ele ligado numa prótese, no cantilever, ele vai rotacionar em torno desse eixo. Então, ele não tem essas cargas laterais como se tinha medo de que acontecia. E eu mostrei para o Paulo, ele disse, cara, muito interessante. Ele usou, né? Ele usou o trabalho, né? Mas ele queria entrar, o problema é que ele queria entrar como autor. Como coautor. Não, autor principal. Ele queria surrupiar o trabalho. Paulo, eu falei, Paulo, olha só, mas vai ser melhor para ti, tu não tá nesse trabalho, porque ele vai, né? Tu tá no trabalho, ele ficaria um viés, assim, né? Pô, ele que fez, ele tá inventando. Não, é alguém de fora que fez, né? Mas em termos de, agora voltando a falar de biomecânica, tu é o cara da biomecânica, se eu trabalhar, nós temos dois tipos de, conceitualmente, nós temos 3 tipos de Alonfor, né? O Alonfor standard, né? O híbrido, é aí que eu quero chegar, e com 4 zigomáticos, né? O Alonfor zigoma, né? Se a gente explicar para aluno, por exemplo, eu estou inclinando os implantes do Alonfor com a tradicional em direção à fossa nasal, quer dizer, para a mesial, jogando a emergência proximal, né? E eu faço o contrário com os zigomáticos, que já existia antes do que os zigomáticos são anteriores ao conceito Alonfor, né? Os zigomáticos já existiam antes, né? Isso aí. O professor Banemark... pacientes que são mutilados. O professor Banemark, que idealizou... Pós-tumor, né? Eu já aprendi, nós temos 3 técnicas de zigomático, né? A técnica convencional do professor Banemark, que proteticamente era muito complicada, né? Tipo, passar por dentro do seio, o implante sair lá no palato, né? Eu já aprendi com a técnica do Stella. Stella, que era tangenciando o seio, a gente fazia uma canaleta, né? Para poder observar o implante, né? E depois o Reginaldo jogou para fora do seio, né? Pois Que é o que se usa hoje de rotina, né? Mas tu acompanhou no GRE, agora teve uma discussão com o Carlos Aparício falando sobre fraturas de zigomático. Na técnica exteriorizada? Não, ele perguntando quem é que tem caso, mostrou casos de fratura. Eu tenho um caso de fratura de ápice zigomático, mas na técnica do Stella, eu tenho um caso... Mas de fratura ali na entrada do... De fratura de ápice zigomático. Não, mas ele foi bem na região, na entrada do processo zigomático, né? Fratura óssea, quer dizer? Não, fratura do implante. Não. Não. Tá, mas foi jogado ali, tem um grupo, os que não sabem, tem um grupo que trata de maxilatrófico, o Mário pertence também, o GRAM. Então jogou esse assunto no ar. E até pediram a minha opinião sobre a questão biomecânica, por que existe essa... Fratura do implante. Fratura do implante. Eu acho assim, existe na mecânica também, se fala muito isso sobre restrições. Eu acho assim, na técnica do Banemark, entrando dentro do seio, ou na Stella... No momento que tu tem um apoio, né, ou também assim, às vezes o colar cervical do implante ele está dentro da crista residual ali, às vezes fica, né? Eu entendo que a técnica do Reginaldo, ela surgiu porque fraturava esse colar cervical. Não porque ele imaginou que isso aí... Porque é muito difícil manter o colar cervical. Isso, eu também acho. Exatamente. Eu tenho certeza que essa técnica... Não tenho, né? Ele nunca vai admitir, o amigo nosso nunca vai admitir isso, né? Que tanto fraturar... chegou uma hora que eu vou jogar para fora do seio, né? Exato, Mas eu acho que aí, Mário, eu acho que eu estou tentando assim fazer uma... Por que seria essa questão? Eu acho que assim, frente às forças axiais, eu acho que os implantes iam segurar bem, os zigomáticos. Mesmo o duplo zigoma, eu acho que não tem problema. Ele tem mais reações de compressão e tração na prótese. Ele não tem tanto deslocamento lateral assim que faz essa fratura. Agora, quando tu tem um distanciamento do implante na parede lateral da maxila, tu já não tem uma restrição ao movimento lateral dessa prótese. Ali... a fratura depois da prótese. Entendi. Depois de uso. Assim. Não, tu está pensando que era na hora da cirurgia. Não. Eu imaginei na hora na inserção. Do travamento. Sim. Quando vê, tira a prótese, está lá o pedaço dentro do zigomático e fraturado. Eu teorizei sobre isso, que existe essa movimentação lateral, que aí tu já é outra conversa. Se tu... Porque na técnica da Stella tu teria apoio, né? Um impede o movimento do outro lado. Apoio na parede do seio. Aí para um lado de lá, aquele lado impede, para o outro lado aquele impede. Na parede do seio.
Quem trabalha com zigomático, quem não está habituado a trabalhar com zigomático, ele assusta no começo, né? Porque eles movimentam muitas vezes, né? Eles têm um braço. A própria prótese, né? Fica ele movimenta. É uma coisa. No começo é assustador, né? Porque eu sempre dou para alunos de graduação, né? Para eles entenderem, né? Porque a pós-graduação não precisa, né? É um bambuzal, né? Se tu olhar um bambuzal, né? Quando tu passa na estrada, ele verga com o vento, mas ele não cai, né? Ele não cai. O zigomático é mais ou menos isso, ele é tão comprido, né? Pois é, fica tão a desproporção, esse braço alavanca é tão forte, exatamente, né? ele tem um movimento de... né? Por isso que eu acho que, assim, eu não sei se tu usa ainda a técnica Stella ou tu usa esterilizado. Eu tento usar a Stella, mas é que às vezes o rebordo não admite, né? Por causa da concavidade fica muito forte, tu não consegue... Pra usar a Stella, tu tem que ter uma maxila muito reta, né? Mais plana, né? Exato, muito mais plana. É difícil, né? A mais fácil é a técnica do Reginaldo, né? Essa é a mais fácil de todas, né? Até para 4 zigomáticos. Né? E o bom dessa técnica de esterilizado do Reginaldo é que a emergência dos implantes sai bem em cima. Exatamente, do rebordo. Não sai no palato, né? Sai no rebordo, né? Exatamente no rebordo. No rebordo que era para ser, né? Acho que a ideia foi essa mesmo, né? E acho que isso aí somado ao fato de que tentou colocar sempre no rebordo e que fraturou tanto aquele colar cervical, que daqui a pouco sai do seio mesmo. Só que tu tem que ter uma curvatura do seio que te permite isso, né? Mas eu não sei. E tu usa pterigóide, tem usado? Não? É isso que eu ia entrar agora, as novas tendências, né? Pterigóide, os transnasais, que ainda está engatinhando. Né? Eu falei com o Vanderlin lá no IN. O Vanderlin, eu falei com ele também no hotel, não cheguei a ver ele falando na palestra, mas eu peguei ele no saguão, né? As transnasais, né? Quer dizer, o pterigóide eu tenho um pouco, claro, eu faço pterigóide, mas eu tenho assim, um pouco de receio, como eu sou professor de anatomia, né? Eu tenho um pouco de receio do pterigóide na mão de gente inexperiente. Né? Uma região mais... Tu tem ali no meio da apófise pterigóide, tu tem a artéria maxilar, né? Que é muito pouco. Eu pretendia fazer um trabalho sobre isso na faculdade e acabou não saindo, faltou material para isso e tal. Mas o Ricardo lá na Ubra pegou crânios secos e fez essa... A quantidade a plotagem, no caso, é um termo de aviação, né? Onde ficaria, mais ou menos, né? Uma porcentagem dessa artéria facial dentro da apófise pterigóide esfenóide. Eu tenho um pouco de receio, né, em relação ao pterigóide. Eu faço pterigóide, mas às vezes eu acho que dependendo da anatomia do paciente, uma elevação de seio na mão de quem está começando é mais seguro. Mais previsível, né? Talvez a cirurgia guiada aí seja interessante. Com a cirurgia guiada é isso. Né? O que eu vejo bom do pterigóide é para a cirurgia guiada, que atrapalha no on-for, é a altura é o comprimento das brocas com a altura da guia. Para o on-for não é para todo mundo, né? Não dá. Tem uma abertura de boca que... É bem complicado. Né? Agora para o pterigóide é bom. Nós fizemos porque tu entra bem de... Nós demos uma aula, um curso, que nem o curso que eu fiz contigo mais de uma vez, eu fiz um com o Maurício, lá no... Odontopós. Odontopós, me lembro. Que a gente fez com cirurgia guiada. Foi bem complicado, né? Foi bem difícil. É difícil, né? Bem difícil. Para long-for standard é bem complicado. Porque tem a guia altura do anel e mais tem que ter uma boca, boca de jacaré, né? Tem que ter uma abertura de boca bem... E aí o pterigóide eu acho que entra bem, porque ele tem um acesso bem interessante. Ele não é uma cirurgia difícil de fazer, né? Ele não é... Sim, mas tem um risco, né? O risco que eu vejo é esse, né? Quer dizer, a artéria maxilar, né? Que passa ali, né? Quer dizer, um pouco mais acima, assim, mas pode errar e pegar. Exatamente. Na mão de gente... zigomático pega óbito. O zigomático também, né? Eu acho que 4 zigomático também não é para qualquer um, né? O zigomático em si, ele está muito desmistificado, né? Mas 4... Eu sou né? Eu tenho vários casos de 4 zigomático, mas eu ainda... Quando me aparece um caso para 4 zigomático, eu ainda penso 800 vezes em reconstruir a maxila. Pelo menos no seio, né? Do que não botar 4 zigomáticos. Ou assim, essa questão mecânica, eu estou vendo também, assim, eu tentar colocar 2 normais na frente, seu híbrido, né? Às vezes. Eu acho que aí... Quando é possível. O último caso que eu fiz faz uns 3 ou 4 meses, né? É uma paciente que ela já passou por várias tentativas de reconstrução e ela apareceu para mim com uma comunicação bucosinusal desse tamanho. Então, para fechar, a comunicação já foi difícil. Depois, já tinha vários enxertos de biomaterial dentro do seio que não deram certo, implantes que não deram certo. Aí chega uma hora que não tem mais, que ali reconstruído, não tem mais nem mucosa de seio, não tem mais nada. Isso. Não tem como ali só com enxerto autógeno e tal. E não tinha nem como. E o remanescente ósseo, tu não consegue parafusar nada. Aí foi para 4 zigomático. Mas
Mesmo assim, na hora de quarto zigomático, eu sempre penso ainda em talvez reconstruir a maxila quando isso é Porque possível. não é maxila, o zigomático tem diferentes tamanhos, né, para as pessoas, né? Exato. O zigomático é uma cirurgia para quem tem eu acho ainda, para quem tem um pouco mais de experiência. Né? Mas tá muito em alta agora no mercado, né? As muito, empresas todas estão lançando. Todos os sistemas têm zigomático agora. Né? Durante muito tempo era só a Nobel, né? A Nobel foi a precursora no Brasil. E hoje todas as nacionais têm zigomático, muda o desenho, muda. Quando eu comecei, existia rosca em todas as coisas. Hoje nós temos rosca só no ápice e na região cervical. Que não, realmente, né? Não tem não porquê, tem né? sentido. Exatamente. Mas tu não acha, Mário, que antes o zigomático seria a condição última mesmo, né? O zigomático é a última condição. Né? Para mim é o último recurso. Eu acho que a única coisa que eu estou vendo assim, de uma forma, um viés, assim, que não está sendo a última. Está sendo assim... Está sendo escolhido, né? Assim, uma dificuldade. Eu sei que tem essa dificuldade. Eu sei que agora o protocolo, eu digo assim, a maxila que é o problema, né? Tu remover o osso para tirar aquela concavidade que tem que fica no protocolo. Realmente, porque a reabsorção é mais horizontal, de fora para dentro, e pouco vertical, né? Isso até olha só que interessante, gente, lá na Ubra, na ABO, o Danilo Schneider que desenvolveu. Ele fez uma epítese que é com PMMA, que botou ele tem aquela concavidade da maxila. Um cara jovem, mas com dentadura desde os 16 anos. E aí, para ganhar um pouco, para diminuir um pouco tentar diminuir um pouco dessa concavidade, essa projeção para ter uma limpeza melhor, assim, né? Faz a prótese isso. Para fazer a prótese, em cima. Não, epítese, ele é parafusado no osso, vem a gengiva por cima para ganhar um pouco mais de volume, para não deixar a prótese... No sentido vestíbulo-palatino. Isso, para não ganhar para não precisar de um volume tão grande no protocolo e ficar tão côncavo aquela região. Mas o que acontece depois a longo prazo, acontece o que depois com isso? Não, fica lá. Vamos ver como é que fica. É o que a gente tentava fazer com os enxertos autógenos. Isso. Só que eles reabsorviam, invariavelmente. Eles reabsorviam, né? A gente tentava limitar, né? Quando a gente se deu conta de que não podia devolver o que o paciente perdeu, vamos tentar limitar o tamanho da flange, né? Esse que acho que é o drama principal do protocolo superior, assim, a gente está e assim, uma coisa até que o Dario Adolph num GRAN que ele falou isso assim, a gente está botando protocolo em pessoas que daqui a pouquinho não vão ter uma condição motriz para higienizar aquilo, vão ficar mais de idade, exatamente, vão ficar mais velhos, né? E aí como é que fica? Exatamente isso, né? A gente está dando uma armadilha. A gente não pensa nisso, né? Não pensa. Não pensa nisso, né? Porque tu vai pegar uma pessoa jovem e tudo bem. Aí e lembrar que esse cara perdeu os dentes já por isso, né? Já perdeu porque não tinha mais jeito. Aquela coisa, doutor, vai ficar tudo grudado. Vai, mas o meu sonho sempre foi passar fio dental, mas você nunca passou. Nunca passou. Agora vai ser mais... Você não passou nos dentes do senhor, que era mais fácil. E agora estou com um paciente com um protocolo inferior, na boa, assim, eu fiz um espaço para passar uma escova, a cerda da escova passou, mas ele tem um problema cognitivo. É difícil, né? Não é fácil, mas se a gente pensar bem, os nossos protocolos não são fáceis de higienizar. Tirando os inferiores, né? Os superiores não são fáceis. Se você olhar aquilo, eu não sei. Olha, sinceramente, eu imagino eu de manhã acordando tendo que higienizar. É um monstrengo na boca. Por isso que está se fazendo essa remoção óssea, assim, né? Mas ela tem limite, né? Porque às vezes precisa do osso para colocar implante, aí tem o seio maxilar, não dá para tirar muito, né? Não dá para tirar muito. Não dá para. Então, assim... Não dá para... Tu diz a remoção para jogar mais para cima. Mais para cima, né? Para ficar uma país plana internamente, né? Não tirar aquela concavidade, né? Exatamente. Eu faço assim sempre, quando o paciente eu tiro a prótese, dá um sorriso forte. Se eu enxergo... Se ele mostra o rebote, vai ter que cortar o osso. Sinal vermelho ali, né? Se ele mostra o rebordo sem dentes, vai ter que cortar o osso. Né? Mas é isso. Né? E, bom, para a gente ir terminando aqui, já recebi sinal ali que nós já ultrapassamos. Já passamos? Nós já ultrapassamos o tempo, né? Já ultrapassamos o tempo. Produção? Já? Ainda dá? Então vamos continuar conversando. Passa rápido, né? Passa muito ligeiro, né? A gente conversa com coisa que a gente gosta, né? Então a gente vai conversando. Mas, de novo, voltando lá, no Alon For, que é o que para nós a gente resolve talvez 70% dos nossos... acho que é o carro-chefe. É o carro-chefe do que a gente faz hoje, né? Com as suas variáveis. Né? Mas o Alon For resolve os nossos casos, né? Muitos casos que a gente fazia enxertos antes, a gente passou a resolver com o Alon For.
Mas aquela ideia, assim, quando a gente vai falar de planejamento, né, de planejamento de reabilitação de maxilar atrófica, né, e principalmente com Alan Ford, né? Aquela ideia que a gente sempre mostra para aluno, tal, de fazer o desenho daquele trapézio. A gente continua valendo isso, né? Isso é coisa do Paulo Maló, né? Do Paulo Maló. Mas a gente tem que lembrar que não é só isso, né? Quer dizer, existem muito mais implicações no Alan Ford, né? Por isso que eu sempre imagino assim, se jogar o Alan Ford para 2005, né? Porque é o ano onde ele surgiu, né? Sim. E que na época nós tínhamos aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Nós tínhamos poucas clínicas de radiologia que faziam tomografia, né? A gente trabalhou muito tempo com radiografia panorâmica. E aquilo era top de linha, né? Sim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos a P1 e a P11. Bom, a P11, né? A P11, sabia que não distorcia. Que não distorcia tanto, né? Mas a espessura só quando abria, né? Claro, A espessura só quando eu tirava a gengiva de cima. Né? E a gente pensar que tem hoje, né? Exatamente. Que tu consegue ver até nervos, tu vê vaso sanguíneo em tomografias, né? Que essa gurizada aí tá mal acostumada, né? Eu digo, hoje erra se quiser, né? Porque não tem. Só se quiser, né? Mas pensar então o critério é poder desenhar na panorâmica ou na panorâmica da tomografia aquele trapézio lá abaixo da fossa nasal, entre os dois aparelhos anteriores do seio maxilar e tal. Só que não é só isso, né? A gente tem muito mais coisa. E eu vejo assim nos planejamentos uma falta de cuidado com o antagonista. Todos os problemas que eu... Não digo todos, mas a maioria dos problemas que eu tenho com o Alan Ford, que eu já fiz, tem a ver com o antagonista. Hoje de manhã foi um paciente meu, um professor da universidade, professor de matemática, ele tem um Alan Ford também já há bastante tempo. E ele tem dentes naturais embaixo. Né? Um cara grande, mastiga forte. Quer dizer... Um perfil dele não favorável. Bem complicado. Então, a falta de cuidado, a gente tem que lembrar que a gente trabalha... E por isso que talvez essas clínicas populares que tu citaste, os caras estão detonando, né? Fazendo 2 protocolos. Né? E aí cria para o coitado do sujeito, do paciente, cria uma oclusão que ele não tinha. Exato. Uma memória muscular que ele nunca teve. Uma propriocepção também perdeu toda. Propriocepção que ele nunca teve. E aí até tinha uma propriocepção com dente, agora ele está com 2 trabalhos que perdeu um monte a propriocepção. Tu vai colocar para ele uma coisa nova. Ele morde muito mais forte do que... Né, vícios de mandíbula que ele tinha, que ele não vai ter mais. Ou quer dizer, tu cria para esse sujeito um outro problema. Né? Quer dizer, a falta de... Quer dizer, essa visão macro, eu acho que está faltando, sabe? O que eu vejo, assim, os alunos, assim, o Alan Ford, colocar 4 implantes, eles já se consideram fora. E inclinar um pouquinho... Não, peraí, não é assim, né? Tem que saber o quanto tu vai... Qual é a base que tu está formado, na verdade. Não, e tu vê inclinações hoje... que são assustadoras, né? Aquela inclinação de 45 graus preconizada pelo... Isso aí já foi para o espaço, né? Eu vejo inclinações assim que são assustadoras. Não, mas assim, o pior é não angular, né? Deixar, fica só 4 implantes ali na frente, canino a canino, um pouco inclinadinho para trás, né? E achando que dá. E um cantilever. Né? Então assim, eu acho, né, Mário, assim, quando o teu trabalho e o meu, assim, unindo os 2 trabalhos, a gente quando a gente faz isso, o negócio do software eu falo assim, a gente entra numa área que é muito igual à engenharia. Sim. A gente é um construtor. É como se tivesse uma empresa de engenharia e tu tivesse Mário, tu fosse especializado em fundações. Exatamente. Né? É mais ou menos isso. Eu tenho que te contratar porque eu vou fazer um prédio. Ou tem que fazer um aterro primeiro. Eu tenho que fazer um prédio e tu vai tratar das fundações, depois eu faço aqui o projeto, coisa. É mais ou menos isso, né? Aí tem que fazer um aterro que é o enxerto, fazer a fundação que é o implante e a casa que é a prótese. Né? A gente, assim, é mais ou menos isso. É igual, né? Por isso que eu digo assim, poxa, e aí parece que o engenheiro ele se agarra em vários cálculos estruturais, cálculos analíticos, é tudo muito bem. E parece que para nós é uma coisa... E a nossa casa movimenta e ainda oclui com com a parte superior. Mas, assim, e parece que para nós é uma coisa... Vamos ver, tentativa e erro. Eu fico assim, pasmo com isso. Né? Mas é bem isso mesmo. Né? A gente um trabalho de engenharia. Por que não? A gente não... E a simplificação está cada vez maior. Né? Quer dizer, a tentativa de simplificação, quer dizer, coisa que não é simples, né? Que não é simples. Né? Eu dizia para o Mário Fernandes, agora no nosso último encontro aí com o Mário Fernandes, que existe a odontologia, ela agora entra do lado direito, né?
durante muitos e muitos anos, ela foi considerada uma profissão de meio, de resultado. Né? Agora é de fim, né? De resultado. Começou com resultado, né? Começou como fim, né? Como resultado, né? Por quê? Porque era baseada nos critérios lá antes da Segunda Guerra Mundial, que era... Apesar que sempre foi meio, começou meio. Agora que é fim, era, né? Era resultado, era fim. E durante muitos anos foi considerado assim, né? Depois, ao longo de muito trabalho, a gente entrou em seio maxilar, a gente começou a fazer coisas mais invasivas. Sim, era os juízes foram ficando mais jovens também, né? Mais arejados, começaram a entender que não era fim, né? Tu pode fazer tudo certo. Só que agora, com essa tentativa de simplificação, nós estamos voltando a oferecer, a prometer resultado. Prometer resultado. E os juízes estão entendendo que voltou a ser, né? É um absurdo isso, né? Quer dizer, eu acho que nós demos um tiro no pé, né? Assim, a gente deu um tiro no pé, nós estamos dando cada vez mais tiro no pé. Quer dizer, existe uma tecnologia tão avançada, um tecnicismo tão grande, mas ao mesmo tempo está faltando um pouco de bom senso, sensibilidade. Né? Sensibilidade, bom senso, bom, até um dia. Marcão, para terminar então, assim, eu vou te deixar fazer as considerações finais. Eu sei que tu tem um projeto novo aí. Eu fiquei conhecendo lá no Congresso. Feliz com a tua visita lá. Eu fiquei muito orgulhoso também. E, como eu falei, é um orgulho para nós, né, que trabalhamos nessa área, né, e que tem um profissional do teu gabarito e que está vendo a coisa com outro viés, né, com outros olhos, né, sempre voltado para a biomecânica, que é o que tu gosta, que é a área que tu gosta de pesquisar. E eu sei que tu criou um projeto novo aí. E eu quero deixar também, então quero deixar para tu terminar, fazer considerações finais aqui, o que tu quiser falar mais alguma coisa. E se quiser colocar, fazer propaganda do teu novo software aí, que foi lançado na Nuin, fica à vontade. Depois eu termino aqui, então. Tá, então, Mário, o que aconteceu, então? Essa coisa de biomecânica, quando eu sempre falei, mas eu vou ser rápido para não sei que está acabando aqui, mas eu sempre falei de conceitos gerais. A gente sabe de biomecânica, tu mesmo falou, formação do polígono, tudo mais, né? Em conceitos gerais. Mas assim, conceitos gerais, tá, mas e o meu caso especificamente? Como é que eu quero resolver, né? Como é que se o engenheiro, como a gente estava comentando agora, o engenheiro ele faz um cálculo estrutural, por que a gente não pode ter isso? Né? Sabe que na pandemia... Pro meu caso, né? Na pandemia, eu comecei, tudo parado, comecei a ter aula com uma professora de engenharia civil, de cálculo estrutural, para entender um pouco mais sobre cálculo, como é que se faz isso aí. E ela me falou, tem um software de F2 que faz essa parte também. E eu me dei conta ali, puxa vida, vou trabalhar com isso. Então, encontrei engenheiro mecânico, engenheiro de software, a gente começou a trabalhar nessa questão de envolvendo um modelo matemático que veio da minha tese, de como é que é o comportamento da prótese, e fazendo toda uma análise da parte estrutural, tudo para uma vida enfadídica, olhar a expectativa de vida para aqueles implantes naquela configuração. E é isso que a gente precisava. Tanto que o slogan é o SPPA, o nome do software, que é um assistente de planejamento protético estrutural. E o slogan dele é uma ferramenta de engenharia para dentistas. Eu queria isso que eu acho que estava faltando para nós. Eu achei fantástico, assim, porque eu sou um analfabeto, tecnológico, né? E os teus engenheiros lá, me mostraram o teu trabalho, ele é muito fácil de manejar. É uma interface. Ele é bastante prático, né? Não requer assim. Não queria isso aí. Não requer um tecnicismo. Assim, então... Ele vai para o upgrade da parte do STL, como se fosse pegar o arquivo DAI com o STL e fazer uma análise direta. Isso aí vai. O que eu achei mais legal foi isso, assim, sabe? E até eu que não sou protesista, né? Dá para entender muita coisa aí que a gente custa para entender de outra forma, né? Eu digo assim, uma vez mesmo que tu já fez a cirurgia, né? Pô, mas tu não construiu a prótese ainda. Quem sabe a gente pode reduzir ela, né? Se as coisas não ficou ainda muito bem, né? Ou seja, está estável esse caso ou não? Assim, as fundações para fazer esse prédio que tu está querendo fazer. Né? Se não dá para 10 andares, vamos, de repente, diminuir os andares se essa fundação não ficou bem, né? Claro, essa é a ideia, né? Quer dizer, coisa que a gente não pode resolver na cirurgia, mas pode redesenhar com a prótese. Eu não mas o que eu digo, assim, até para a parte, tu que está nessa área legal, né? Até para também, né? Assim, uma forma de se proteger um pouco. Olha, se proteger. Eu sei que a prótese pode dar outras coisas que der errado na prótese, mas né? eu tenho todo um cálculo estrutural aqui. A engenharia está dizendo que demonstra que eu agi de repente, assim, a peça não tava, a adaptação estava bem passiva e outros problemas. Mas, assim, eu acho que faltava isso, acho que na implantodontia, trazer a engenharia para o nosso lado, assim, para fazer uma análise estrutural, que a gente trabalha com engenharia direto. Com engenharia direto.
Bom, eu queria primeiro te agradecer de novo por aceitar, por aceitar o convite, uma gentileza aceitar o convite. Foi um bate-papo de amigo. Nossa, né? A gente está aí nessa Por praia. Mim, ficava mais. Eu também, nós ia passar a tarde toda aqui, vocês já me avisaram várias vezes. Eu não estou vendo aqui, mas... Me avisaram várias vezes que o tempo esgotou. E eu queria deixar combinado aqui com vocês, quem está assistindo. O Marcão ficou sabendo há pouco tempo, né? Eu tenho uma ideia aí que já vem trabalhando isso com o Saul, né? Já há uns 2 meses, e de fazer algumas mentorias. Né? Legal. E eu estou numa fase da minha carreira que eu acho que está na hora de fazer isso, deixar algum legado. Foram 40 anos sofrendo, né? A gente viajou tanto, a gente gastou tanto, né? Verdade. A gente fez tanta coisa para criar esse cabedal aí, né? Essa bagagem de que a gente erramos muito, acertamos outras tantas vezes. Passar adiante isso. Passar isso adiante. Né? Essa é a ideia da Clínica Legal, a ideia é essa aí, né? De passar e trazer gente boa, gente que pensa como a gente. E, em cima disso, nós vamos lançar alguns cursos, né, de imersão. Né? E o primeiro curso de imersão que vai sair, dos que nós temos ideia, é de Alan Ford. Porque eu sou um apaixonado por Alan Ford, né? Eu sou um apaixonado por marxismo atrófica, né? Assim como tu também é, né? E eu estou te convidando, já está sabendo, nós falamos antes, né? Conta comigo. Nós vamos fazer um curso de imersão. Conta comigo. Para quem tem pouco de experiência ou não tenha nenhuma experiência, um curso de imersão no conceito Alan Ford. Não sei se para esse ano ainda, mas o mais rápido que a gente puder montar esse curso, um curso teórico, prático, com o paciente, com construção de prótese, com todo esse teu cabedal aí de conhecimento de biomecânica e um pouquinho que eu sei de cirurgia também. A gente vai associar zigomáticos, Alan Ford Standard, e vão tentar reabilitar algumas maxilas atróficas. Então, estou dando convite já. Uma honra, Mário. Uma honra. E vamos tentar montar isso já se possível, ainda esse ano, se não no início do ano que vem. Então, fique com a gente. Espero que tenham gostado desse podcast, como eu gostei de falar com o meu amigo Marcão adorei. Aqui. Obrigado pelo convite. Deixa o convite para a próxima, para alguma chama próxima quiser. Oportunidade. Faltou um monte de assunto. A lista era grande. O nosso roteiro aqui era mais para a gente. Nós temos muita coisa para conversar de odontologia em geral. Né? Um bate-papo bem legal. Muito legal. Então, te agradeço muito. Então, fiquem com a gente. Espero que assistam os próximos podcasts. Um abraço.